Porque se você for fazer uma leitura, eu gosto de usar a palavra camadas, né? Se você fizer uma leitura mais atento da palavra de Deus, nas suas camadas, né? E no mais profundo, você vai ver que a própria Bíblia, e principalmente o Senhor Jesus, ele tinha uma relação muito especial com as mulheres. Esse texto aqui, para nós, a gente acha algo até uma leitura simples, né? Jesus está conversando com uma mulher, sozinho, num poço. A gente não tem dimensão, porque a gente vive num país ocidental. Então, no Ocidente, né? Eu fui agora à tarde no Atacadão e encontrei um ex-parente de uma ex-pessoa que eu tive uma relação. E eu fui e cumprimentei a pessoa, e tinha uma senhora e a esposa dele, eu fui e cumprimentei com um beijo. Nem sei se eu fui muito errado, se eu fui, né? Mas eu fui e dei um, né? Como a Bíblia diz, um ósculo santo, um beijo. Porque na nossa cultura, você cumprimentar uma mulher com um beijo até é algo simples, dependendo da intimidade, claro, né? Dependendo da liberdade que você tem. Mas naquela época, simplesmente um homem estar conversando com uma mulher sozinho já era algo assim absurdo, chocante. E Jesus, ele não queria saber de cumprir regras ou padrões estabelecidos pela sociedade. E ali o texto diz que os discípulos foram comprar comida, foram comprar pães, e Jesus está ali sozinho. E o texto, como eu gosto sempre de falar, e talvez se eu tiver a oportunidade, vocês ouviram falar uma palavra chamada camadas. Se você ler a Bíblia, prestando atenção nas camadas mais profundas, o texto diz assim, o autor João diz assim: era meio-dia. Acho que ninguém precisa ter um pouco de sabedoria, né? Mas ninguém vai tirar água de um poço ao meio-dia, porque a gente sabe que está muito calor, né? Algumas tradições está escrito sexta hora, porque a hora do judeu começava às 6 da manhã, então sexta hora, meio-dia. E quando aquela mulher chega, Jesus simplesmente se vira para ela e diz: me dá um pouco de água. E aquela mulher toma um susto. Por que ela toma um susto? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí tem uma história cultural aí, que quando eles ficavam cativos no Império Babilônico, e aí jogaram o povo de um lugar para o outro, tal, aí meio que jogaram os samaritanos lá em Israel, e aí eles Deus começou a amaldiçoar, começou a ter muita situação, mandaram um sacerdote. Resumindo, eles eram judeus, mas não eram judeus, porque eles vieram de outro lugar. Então, os judeus odiavam os samaritanos. Havia até uma frase que era assim, que os judeus falavam: tamanho era o machismo e também o preconceito com os judeus, né? Que o judeu falava: ainda bem que eu não nasci um cachorro, ainda bem que eu não nasci uma mulher, ainda bem que eu não nasci um samaritano. Para você ver o preconceito que tinha com o samaritano e o próprio preconceito que existia contra a mulher. Por isso que eu falo que é extraordinário Jesus estar conversando com uma mulher sozinho em particular. Mas o que é interessante nesse texto que nós lemos é que Jesus, com uma pergunta simples e básica, né? Me dá um pouco de água. Aquela mulher se assusta e ela fala: eu sou uma mulher samaritana. Sou mulher, sou samaritana. 2 motivos para você não conversar comigo. E você é judeu. E Jesus diz, numa simplicidade: se você souber quem é que está falando com você, é você que pediria água. E eu te daria uma água viva. Olha! Se você analisar o texto com mais profundidade, não só gramatical, mas também uma profundidade mais humana, você vai perceber que tem uma ironia na fala da mulher, tem um sarcasmo na resposta da mulher, que ela diz: o senhor não tem balde, o poço é fundo, como é que você vai me dar um tipo de água viva? Então me dá dessa água viva para que eu nunca mais precise vir aqui. Irmãos e irmãs, de uma forma bem direta ou uma forma bem escrachada, aquela mulher estava tirando meio que um sarro da cara de Jesus, meio que tipo: tá, você é judeu, eu sou mulher,
além de ser mulher, sou samaritana. A gente sabe, sim, vamos parar de falsidade aqui. A gente sabe que judeu odeia samaritano. A gente sabe que um homem não se fala com uma mulher em público. Aí o senhor vem aqui com esse papo de água viva, que não sei o quê. E aí Jesus Cristo, irmãos, ele tem uma coisa extraordinária. Se você está assistindo televisão, eu não sei se tem às vezes a TV fica ligada aqui na TV Globo, eu vejo o pessoal assistindo, mas eu sou meio chato, eu não curto muito TV mais assim. Se for um jornal, mais ou menos. Quanto celular, tecnologia, eu gosto de usar o YouTube para estudar, então meio que ficou meu hábito. Mas eu acho que tem ainda, né, a vinheta da Globo, o Plim Plim ainda tem, quando é comercial, alguma coisa faz Plim Plim. Sabe que eu não sei se tem ainda, a TV fica ligada, mas eu nem reparo se tem. Mas eu sei que antigamente tinha, quando, sei lá, você está assistindo a televisão lá na Globo, no 5, né? Daqui a pouco você ouve um Plim Plim. Isso é uma vinheta, né? Por que serve uma vinheta? Hoje existem vários canais de televisão, né? Se você tiver uma TV por assinatura, é muito mais canais. A vinheta é para te sintonizar. Quando você ouve um plim plim, opa, estou no canal 5, quero ver a novela, quero assistir o futebol, sei lá o que você quer assistir, você vai saber que você está no canal certo. Jesus usou uma vinheta também com aquela mulher. Porque Jesus estava tentando fazer um diálogo com ela, de simplesmente conversar com ela de uma forma doce, gentil, e depois falar que ele era, e no final, ele acaba falando para ela que ele é o Messias, se revela para ela. Nós estamos aqui no começo do Evangelho, Jesus Cristo ainda não era muito conhecido, ninguém sabia que ele era o Messias, e no final ele até se revela, eu sou o Messias, aquele que fala com você. Mas nessa parte, Jesus precisou sintonizar ela, e ele disse para ela, tá bom, você está meio que sendo irônica comigo, usando um pouco de sarcasmo, e te falei que vou dar uma água viva, então tá bom, vai lá, chama o seu marido e volta aqui. Aí, aquela mulher sentiu na hora, a voz dela embargou, e ela falou, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus falou, agora você disse a verdade. O que Jesus estava dizendo nas entrelinhas, nas camadas? Até agora você estava mentindo para mim. Até agora você estava sendo artificial comigo. Mas eu quero que você fale a verdade. E agora você falou a verdade. Aí Jesus traz uma palavra de conhecimento, né? Uma palavra de revelação. E ele fala, porque você já teve 5 maridos. E essa pessoa que você está agora também não é seu marido. Alguns entendem que ela estava numa relação extraconjugal, que ela estava saindo com uma pessoa casada. Mas mesmo assim Jesus fala, vai lá, chama teu marido e volta aqui. Porque quando você entende que se você for até Jesus, você não pode ir em mentira. Conhecereis a verdade faz o quê? Nos liberta. E quando você vai até Jesus, muitas vezes a gente vai na oração tratando Jesus como uma outra pessoa e nós mentimos. A gente vai até Jesus esquecendo que Jesus é Deus e a gente mente. E pior ainda, que é a pior mentira, a gente mente para nós mesmos, até mesmo na oração. Quando você anda com Jesus, você tem que andar em verdade. Tinha uma pastora, quando eu era da Igreja Renascer, acho que todo mundo conhece, a Bispa Sônia, ela tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela dizia, isso década de 90, né? Isso bem velhinho. Ela dizia, quem foi que disse que a verdade é bonita e a mentira é feia? Tem mentira que é muito bonita e tem verdades que é muito feia. E para andar com Deus, para andar com Jesus, você tem que andar em verdade, mesmo que as suas verdades sejam muito feias e você prefira colocar mentiras bonitas. Porque o que nós entendemos, se você continuar no texto, essa mulher começa a se abrir o seu coração para Jesus.
ela começa a questionar onde que deve adorar, tal. E Jesus explica, depois que você continuar lendo o texto, o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, e se revela para ela: eu sou o Messias, aquele que fala com você nesse momento. E o que eu quero deixar simplesmente como um sentimento no teu coração, para que quando você for fazer a tua próxima oração, que você não seja como a mulher samaritana, que você não entre em mentiras na presença de Deus, que você ande em verdades, mesmo que as suas verdades sejam feias, e você está acostumado com mentiras bonitas, porque quando você anda em verdade com Deus, você vai ouvir Jesus dizer: eu sou o Messias que fala contigo. Glória a Deus. Eu sou o Deus que se revela a você. E sabe o que vai acontecer? Vai haver cura na sua alma. E Deus vai restaurar a tua vida e o teu coração em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.